Bom, gente, boa noite a todos. Novamente é uma alegria estar aqui com vocês hoje, tá? Eu trouxe um assunto bem legal para tratar com vocês, um assunto que eu gosto bastante também, que é sobre moldagem. Essa é a quinta aula do curso já. A gente já está quase chegando aí no meio do curso, quase, né? Chegando no meio do curso. Então, a gente quer agradecer a presença de todos aqui hoje, tá bom? Mas sem muita enrolação, vamos começar, sem mais delongas, né? Vamos entrar logo no assunto, tá? Então a gente vai falar sobre moldagem em prótese sobre implante. Se tiver algum questionamento pós-aula ou qualquer coisa, qualquer questionamento aqui estão minhas redes sociais, tá? Fique à vontade para me chamar, qualquer questionamento estarei à disposição, beleza? Bom, começar com uma pequena introdução a respeito do assunto que a gente vai tratar hoje, tudo bem? E quando a gente pensa em moldagem em prótese sobre implante, tá? Vem algumas coisas na cabeça, tá bom? A gente pensa nos componentes de moldagem, tá? A gente pensa no material que a gente vai utilizar para fazer essa moldagem. A gente pensa na técnica de manipulação do material, né? Do material que fará a moldagem propriamente dita, né? E a técnica de moldagem ainda, tá? Então, basicamente, a gente pode dividir a aula de hoje nesses quatro tópicos, tudo bem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as características básicas dos componentes de moldagem que a gente precisa ter conhecimento durante o processo de moldagem, os materiais disponíveis, tá? As suas características clínicas principais, a técnica de manipulação durante o ato de moldagem e a técnica de moldagem em si, tudo bem? Então, portanto, qual que é o objetivo da moldagem sobre implante, tá? Basicamente, bem resumidamente, você transferir a posição tridimensional dos implantes ou dos pilares, tá bom? Depende do seu objetivo. E os tecidos adjacentes, né, gengiva e tudo mais, por modelo de gesso, tá bom? Para transferir a posição dos implantes ou dos pilares para o modelo de gesso para o protético ou laboratório conseguir trabalhar, tá bom? Essas moldagens, elas podem ser realizadas para modelo de estudo, tudo bem? Ou para modelo de trabalho, tudo bem? E quais são os principais componentes, né, durante o ato de moldagem, né, o ato de moldar, perdão? São os transferentes, tá bom? Os transferentes têm de vários tipos, de várias caras, né, de várias indicações também, mas vale a minha dica que eu deixei da aula passada, tudo bem? A minha dica é o seguinte, é estudar o catálogo, por quê? Dependendo do pilar que você seleciona, se você planejou bem certinho e selecionou o pilar correto, tá bom? No catálogo ele já mostra qual é o transferente de moldagem que você tem que pedir, tá bom? E qual que é o análogo que você tem que pedir, tá bom? Por que ele se chama análogo? É a mesma função do que está na boca, só que ele é de um material diferente, tá bom? Geralmente é de latão ou de aço inoxidável, tá bom? Geralmente os análogos, geralmente não, os análogos estão presentes nos modelos de gesso, tá bom? E a gente vai ver como a gente consegue posicionar esses análogos no modelo de gesso, tudo bem? Lembrando também que cada componente tem que ter uma característica específica, tá? Porque se a gente está moldando um caso unitário ou um caso múltiplo, a gente tem diferenças entre os componentes, então, basicamente, a gente tem que ter ideia do que é um componente antirrotacional e o que é um componente rotacional, tá? É como se a gente estivesse vendo essa superfície interna aqui, junto com o parafuso dos componentes, tá? Principalmente do transferente, tá? Isso aqui é um transferente de moldagem, beleza? Então, quando a gente olha de frente e a gente vê um transferente ou qualquer outro componente que tem essa característica, esse desenho, né, de um sextavado dentro, onde há um travamento de 6 posições específicas, ele é um componente antirrotacional. Quando a gente tem um componente rotacional, não existe esse sextavado, tá bom? Ele é totalmente liso por dentro, como está demonstrado aqui no esquema. Ele é liso aqui por dentro, tá?
No entanto, o antirrotacional tem essas ranhuras, né? Essa anatomia interna que permite você posicionar o componente de moldagem numa posição específica. Tudo bem? Então, é só lembrar que nós vamos utilizar transferentes de moldagem, a gente vai utilizar os análogos também, para a gente confeccionar esses modelos de gesso, mas que esses transferentes de moldagem, eles precisam ter uma atenção especial, com relação principalmente à sua indicação, tá? Se ele é rotacional, ou seja, se ele é para prótese múltipla, ou se ele é antirrotacional, se ele é para prótese unitária. Tudo bem? Por que a gente fala isso? Perdão. Porque a escolha do componente é extremamente importante para a gente conseguir uma moldagem bem precisa, tá bom? Claro que existem outros motivos que podem nortear, que podem envolver a precisão de moldagem, tá? Que a gente vai falar também. Mas a moldagem precisa em si, ela consequentemente vai te dar uma prótese precisa, tá bom? E que isso vai te trazer no futuro o menor risco de complicações. E isso são trabalhos bem antigos já, bem clássicos, na verdade, eles já traziam isso para a gente, tudo bem? E quando a gente olha para os trabalhos mais recentes na literatura, a gente vê que a moldagem ainda é um dos fatores principais para a causa de desadaptação de prótese, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado e se atentar às indicações, tá, de cada componente, que a gente vai ver aqui, beleza? E também da manipulação desses componentes dos materiais, tudo bem? Ó, mais um trabalho recente, tá? Onde a impressão foi a impressão, né, ou a moldagem, foi uma das causas das desadaptações, né? Esse trabalho que ele fala que está mais propenso às distorções, tá? Tanto de material como de metal, tanto no consultório como no laboratório, tá bom? Mas, ó, a impressão está aqui, ó, a moldagem está presente nesses trabalhos mais atuais, tudo bem? Perdão. E quais são os principais motivos para fazer uma moldagem ficar inadequada, ou até mesmo transformando essa moldagem numa prótese mal adaptada, tá? Geralmente, a profundidade do implante, a profundidade do pilar, tá bom? Você escolher um componente errado também, ou seja, tanto de componente rotacional ou antirrotacional, mas também de diâmetro. Às vezes você pega um componente que é 4.1 para um implante 3.3, com uma plataforma 3.3, ou de conexões diferentes, então a escolha do componente também influencia, tá bom? Até mesmo na confecção do modelo de gesso, tá bom? Então, todo esse processo de moldagem e confecção do modelo de gesso tem que ser dominado, cada passo tem que ser dominado, tá? Para a gente não cometer nenhum erro, tudo bem? Então, nessa introdução pequena, a gente vai começar a falar dos materiais de moldagem presentes, tá? Os principais que a gente usa para moldar os implantes e quais são as características do material de moldagem, tá bom? Ele tem que ser atóxico, ele não pode causar toxicidade para o paciente, nem para o operador e nem para o protético, tá bom? Tem que ter uma cor diferente para você poder diferenciar o material de moldagem das estruturas, né? Da gengiva ou até mesmo do dente, enfim. Tá? Tem que ter tempo de trabalho satisfatório, especialmente quando você trabalha com múltiplos implantes, tá? Ou seja, tempo de trabalho é o tempo que você tem para poder manipular esse material e ele não endurecer na sua mão, tá bom? Especialmente em múltiplos implantes, onde você tem que ter uma atenção especial para cada componente de moldagem, tá bom? Consistência adequada e que permita copiar todos os detalhes, tudo bem? Não deformar ao remover da boca, ou seja, ele sofre uma pequena expansão quando você remove o material da boca, mas depois ele volta para a sua posição original. Apresentar estabilidade dimensional, ou seja, ele após a moldagem, ele copiar de forma efetiva e parar naquela posição, ele não ficar alterando, né, não ficar distorcendo, não ter cheiro nem mau gosto, tudo bem? E boa adesão à moldeira. Outras coisas, ser compatível com materiais utilizados para a confecção do modelo de gesso e também ser passível de desinfecção, tá bom? A gente sabe que essas são características gerais, pode ser que um material tenha
a maioria dessas características, tem materiais que têm poucas dessas características, então, no geral, a gente tem que considerar que o material de moldagem bom, ele tem que ter a maioria dessas características, tudo bem? E quais são esses materiais de moldagem que a gente tem disponível, tá bom? Geralmente, nós utilizamos os elastômeros para moldar os implantes, tá bom? E a classe dos elastômeros, ela é básica, resumidamente, ela é composta pelos polissulfetos, pelo poliéter, pela silicona de condensação, ou silicone de condensação, como você queira chamar, tá bom? E também silicona de adição, ou seja, os elastômeros, eles são materiais flexíveis, tá? Após a manipulação, e podem sofrer alterações sobre tensão, mas quando ele retoma a sua posição original, quando essa tensão é eliminada, tá? Principalmente essa tensão quando você está tirando a moldeira junto com o material dentro da boca, tudo bem? Quais são as formas de apresentação que a gente tem desses materiais, tudo bem? Geralmente, a maioria deles vem com uma pasta base e uma pasta catalisadora, tá bom? Onde você tem que fazer uma mistura dos dois para poder ter o endurecimento, né, a presa do material. Os elastômeros, eles são apresentados na consistência, né, no grau de fluidez e viscosidade desse material em extra baixa, baixa, média, pesada ou até massa, tudo bem? E as consistências extra baixas, regular e massa, elas são disponíveis para siliconas de condensação e siliconas de adição, que são aí os materiais mais utilizados para moldagem sobre implante, tá bom? A gente já vai entrar nessa questão das indicações também. Começando pelo poliéter, tá bom? O maior expoente do poliéter é o emprego da 3M, tá bom? Ele geralmente vem em bisnagas. A vantagem da utilização do emprego é a sua excelente cópia comparada à silicona de condensação e a sua capacidade, a sua estabilidade dimensional, caso ela for armazenada em um local seco, tudo bem? As suas principais desvantagens são que é um material muito hidrofílico, é um material hidrofílico, ou seja, ele absorve muito bem a água, tá? Por isso que tem que ser armazenado no local seco, tá bom? O gosto, tem relatos que o gosto, tem artigos, né, tem trabalhos e tem livros que falam que o gosto do emprego não influencia, mas tem outros livros, outros trabalhos que falam que o gosto do emprego ou do poliéter, ele é desagradável, tá bom? Uma das desvantagens é a manipulação manual, ou seja, você tem que dispensar uma quantidade especificada pelo fabricante e fazer a manipulação numa placa de vidro, tá bom? E ele também tem baixa resistência ao rasgamento, tá bom? Comparado principalmente, por exemplo, ao polissulfeto, ou mercaptana, que também é um dos elastômeros, ele tem baixa resistência ao rasgamento. Quando você tira da boca a moldeira, pode ser que alguma área de interesse que você esteja moldando possa rasgar, tá? Geralmente, você utiliza o poliéter com seringa de elastômero, tudo bem? Ou seja, você manipula na placa, aí você vem com a seringa de elastômero e carrega ela com material para poder introduzir na região dos implantes, tá bom? A sua principal indicação do poliéter é para implantes múltiplos, tá? Por quê? O emprego é um material um pouco caro, tem um custo elevado, tá bom? Se você utilizar, como ele só tem uma forma de apresentação, que é na forma de bisnaga e na consistência regular, se você for manipular esse material, você vai ter que completar, você vai ter que encher a moldeira toda, né? Preencher a moldeira, tá bom? Para poder fazer a moldagem, por exemplo, de um implante. Aí você estaria gastando demais, entre aspas, gastando, aí depende muito da realidade de cada um, tá? Você estaria utilizando muito material para moldar apenas um implante. Então, quando é casos de, por exemplo, protocolos ou até mesmo de várias parciais, né, próteses parciais localizadas na boca, você pode utilizar o emprego de forma tranquila, tá? O tempo de manipulação do emprego é em torno de 1 minuto, ou seja, é o tempo que você tem entre o início da mistura da pasta base do catalisador, tá bom? Até o término dessa manipulação. O tempo de trabalho é o tempo que você tem para colocar dentro da moldeira e levar até a boca, tá bom? Ou seja, tá dentro o tempo de manipulação está dentro do tempo de trabalho, tá? Então você tem 2 minutos para poder levar na moldeira e depois
introduzir na boca, isso em condições ideais de temperatura e pressão, tá? A gente sabe que esse tempo pode variar de acordo com a temperatura do ambiente, também o local que está sendo manipulado esse material, e o tempo de presa por volta de 6 minutos, tá, gente? E o tempo de vazamento, que é importante também. Você pode esperar aí esperar até 7 dias, se caso a moldagem for armazenada em local seco, tá? Ou seja, eu acabei de realizar a moldagem, eu não posso colocar ele dentro, mergulhado em uma água, em uma solução, tá? Depois a gente vai ver também como a gente trata essas moldagens, especificado para cada material, mas se ele for armazenado no local seco, tá bom? Ele tem uma grande estabilidade dimensional, tá? Ele pode ser bem utilizado nesses casos de prótese sobre implante, tá? Passando agora para a silicona de condensação, beleza? Ela é fornecida na forma de pasta base e também na pasta catalisadora, só que daí ela tem uma forma de apresentação diferente do poliéter, tá? Ela vem com esse pote junto também, que é a consistência, na verdade, a consistência massa, né? Mas por convenção e por facilidade de comunicação, a gente fala pesada, beleza? Então, é uma consistência pesada, vem um recipiente, né, uma pasta fluida, que é a mesma silicona, só que uma é fluida e a outra é pesada, e uma pasta catalisadora, tudo bem? Quais são as vantagens de utilizar a silicona de condensação? Bom, é o baixo custo dela, em relação, claro, ao poliéter e à silicona de adição, e o seu fácil manuseio também. Por que fácil manuseio? Quando a gente for falar de silicona de adição, vocês vão ver que vai ter uma diferença entre as duas na manipulação do material, porque a silicona de condensação você consegue manipular com luva de látex, com luva convencional, tá? Que tem a presença de enxofre, tá bom? Quais são as principais desvantagens da silicona de condensação? É a formação do subproduto, ou seja, conforme a reação como ela não é bem equilibrada, tá? Conforme a reação vai acontecendo, tem a formação de um subproduto. Essa reação química, ela transforma o subproduto, quero dizer, dessa reação química é o álcool etílico, tá bom? E conforme esse álcool etílico ele vai evaporando, né? A moldagem ela tende a encurtar, a sua moldagem, né? O molde tende a encurtar e perder um pouco da estabilidade dimensional, tudo bem? Ela também tem baixa resistência ao rasgamento, comparado, por exemplo, ao polissulfeto, tá? E o vazamento tem que ser imediato. Bom, por causa disso. Por causa que, como o álcool etílico, conforme a reação vai acontecendo, ele vai evaporando esse álcool etílico, tá bom? Que é o subproduto do material, vai perdendo essa estabilidade dimensional, o molde vai ficando diferente do que está na boca. Aí você tem que vazar e colocar o gesso imediatamente nesse material, tá bom? Você tem que esperar ali em torno de 15 minutos a 30 minutos para poder começar a vazar essa moldagem. Por quê? Você tem que esperar com que o material volte à sua posição original que estava na boca, porque quando você tira, né, da boca, os dentes ele tem uma expulsividade, ele tem uma área mais externa que podem dar uma certa retenção para esse material. Então, quando você tira da boca e esse material sofre uma tensão, ele tende a abrir, tá? Quando você deixa em um local paradinho lá, depois ele dá uma fechadinha, aí você vaza o gesso. Se você esperar demais para vazar o gesso, aí ele fecha muito, tá bom? No sentido, comparando, tá? Clinicamente. Também você pode utilizar com seringas de elastômero, tá? Principalmente o fluido, tá bom? Quais são as características de trabalho? Você tem um tempo de manipulação menor, tá bom? De 30 a 40 segundos do que o poliéster, por exemplo, tá? Tempo de trabalho, ele varia, tá? De marca para marca também, e também de temperatura e pressão do local, então de 2 minutos e meio a 4 minutos. O tempo de presa de 6 a 8 minutos, tá? E o tempo de vazamento é imediato. Espera ali uns minutinhos, uns 10 minutinhos, só para ele voltar à sua posição original, e você pode vazar o gesso, tudo bem? Vamos agora falar um pouquinho da silicona de adição, tá bom? Que também nos artigos aí vocês podem identificar como polivinil siloxano, tá bom?
Ela também é fornecida na forma de pasta base e catalisador, tá? Aqui é um exemplo da 3M também. A reação química da silicona de adição, ela é mais equilibrada, tudo bem? E ela não forma sobre subproduto, perdão, é, quando comparada à silicona de condensação, mas eu coloquei um asterisco aqui pelo seguinte motivo, tá? Durante a reação de presa da silicona de adição, a liberação do íon hidrogênio, tá bom? Esse íon hidrogênio, ele é, entre aspas, ele é considerado um subproduto da reação de polimerização da silicona, de adição, tá bom? Só que esse subproduto, ele não altera a estabilidade dimensional, ele não altera o formato, nem a questão de estabilidade da moldagem, tudo bem? O que pode acontecer é caso você acabar contaminando esses materiais, tá? Com, por exemplo, luva de látex ou até mesmo com a proporção errada entre pasta base e catalisador, você pode ter alguma alteração de estabilidade, tá bom? De dimensão do molde. Mas, em si, o hidrogênio, ele não causa nenhuma deformação do molde devido à sua liberação, tá bom? Por isso que a gente tem que vazar, tá? Depois de 1 hora da moldagem realizada, porque esse hidrogênio ali ele está sendo liberado. E se você vazar o gesso antes de 1 hora, por exemplo, eu acabei de fazer a moldagem com silicona de adição, e antes de 1 hora eu já vazo o gesso, esse hidrogênio ainda vai estar sendo liberado lá dentro do gesso e pode causar algumas imperfeições no seu gesso, tá bom? Principalmente bolhas ou até mesmo a superfície do gesso fica toda rugosa, tá bom? Então pode prejudicar o seu modelo de trabalho, por exemplo. Então, respeitar essa 1 horinha após a moldagem, tá? Quais são as vantagens da silicona de adição? A alta estabilidade dimensional, ou seja, você pode, por exemplo, moldar hoje, enviar por correio para outro estado, para um laboratório de outro local, para ele fazer o trabalho lá, porque ela vai se manter estável durante todo esse tempo, tá bom? E ela também permite que você utilize a mesma moldagem para reproduzir outro modelo de gesso. Tá? Você acabou de, por exemplo, vazar essa moldagem, você pode tirar o modelo de gesso, tá bom? Desde que a moldagem não se danifique, claro, você pode vazar o gesso de novo naquele molde que você fez de silicona de adição, tá bom? E uma característica que é extremamente importante para a silicona de adição é a tixotropia. O que é a tixotropia? É a capacidade do material se espalhar, ou seja, copiar as regiões de bastante detalhe sob pressão. Ou seja, por quê? Em casos onde você vai fazer, por exemplo, molar superior, você tem que injetar esse material no molar e o material ele vai ficar estável naquela posição que você injetou, tudo bem? Sem pressão. Quando você fornece uma pressão para aquele material, ele se liquefase e molda todo o detalhe que você precisa, tá bom? Ou seja, ele tem a capacidade de ficar parado quando não tem pressão, tá bom? Do material. E quando você fornece uma pressão para aquele material, ele espalha bem, tá? Ele se distribui de uma forma bem efetiva, tá bom? As desvantagens da silicona de adição é o custo, tá? É um custo um pouquinho elevado em relação principalmente à silicona de condensação e a manipulação com luvas de látex, tá bom, gente? Então, a gente vai ver mais pra frente que a gente não pode manipular esse material com luvas convencionais, tá? Tem que ser luvas sem a presença de enxofre, tá? Ou você manipule sem luva, mas aí na questão de atualmente, por causa do Covid e tudo mais, eu creio que essa técnica a gente não vai mais utilizar, tudo bem? E é sempre bom trabalhar em 4 mãos, com seu auxiliar, tá bom? A gente já vai ver por quê. O tempo de manipulação é bem parecido com o da silicona de condensação, tá? O tempo de trabalho também então é cerca de 2 a 4 minutos, dependendo da marca. Tempo de presa, ou seja, você tem que ficar com esse material dentro da boca do paciente de 4 a 6 minutos e meio, tá bom? E o tempo de vazamento, você tem que esperar 1 hora depois da moldagem, aí depois você vaza e ele pode se manter estável aí e armazenado por até 7 dias, tudo bem? Segundo o material, o livro do Anusavis. Desde que a gente viu agora todas as características dos materiais mais utilizados
na moldagem de prótese sobre implante, perdão, a gente tem alguns trabalhos na literatura que comparam esses materiais com relação à sua acurácia, né, com a sua precisão, tudo bem? E trabalhos recentes, in vitro, ou até mesmo revisões, eles batem sempre o martelo que a silicona de adição é melhor do que a silicona de condensação, tá? A adição é melhor do que a de condensação, porque ela fornece mais precisão para o seu modelo de gesso, para o seu modelo de trabalho, tá? Para a sua moldagem também, beleza? Que a condensação, ela é indicada, mas você pode utilizar apenas para aqueles casos pequenos, ou até mesmo de casos unitários, região posterior. Então, você pode utilizar a condensação, mas com muita restrição, tá bom? Pode ser que vocês encontrem, claro, nas clínicas para realizar esse tipo de trabalho com condensação, mas a condensação ela tem algumas limitações, tá? Que a gente acabou de ver. E ela é mais indicada para moldagens de implantes unitários, de casos unitários, tá bom? E a gente pode ver aqui, nesse gráfico, a contração linear, né, a contração do gráfico do livro do Anusavice, onde a contração da silicona de condensação, ó, ela está lá em cima, o grau de contração da silicona de condensação, enquanto a de adição e de poliéster quase não teve. Tá? Então, quando a gente for trabalhar com condensação, tem que ser casos pequenos, casos unitários, e você tem que vazar imediatamente o seu molde. Tá? Não é aconselhável você, por exemplo, mandar para o laboratório fazer o vazamento desse modelo, desse molde. Tá? É preferível que você tenha um gesso na sua clínica e você faça o vazamento imediatamente. Tudo bem? Mas, tá, Luiz, você falou que a silicona de adição é melhor do que a de condensação. E realmente é, tá bom? Mas mesmo assim, se você utilizar a adição de forma errada, ela vai dar distorção também, tudo bem? Porque tem algumas características, as mais importantes, que é o tempo de trabalho, o tempo de presa, a resistência ao rasgamento e até mesmo a porcentagem de contração, na silicona de adição, a maioria deles são excelentes, tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando dentro da boca. Tá? A temperatura de dentro da boca é diferente da temperatura ambiente. Então, aqui você pode ver, né, nessa tabela que todos os tempos de todos os materiais, tá bom, reduziram quando a gente aumenta a temperatura. Tá? Por exemplo, o tempo de trabalho médio da silicona de adição, por exemplo, ó, com 23 graus é 3 minutos e 3,1. Quando está 37, ele reduz para 1,8. Então, a gente tem que tomar cuidado com a temperatura ambiente, principalmente a temperatura do ambiente bucal, tá bom, gente? Isso é particularmente importante, porque se você não respeitar esse tempo de trabalho, se você, por exemplo, manipulou no seu material a sua silicona, você viu que você passou um pouco do ponto, você está manipulando demais, ela começou a endurecer, mas mesmo ali na base da força, da vontade, você coloca na moldeira e força no seu dente, no seu implante, no seu transfer, enfim, qualquer estrutura, se você força, se você faz muita força para introduzir, tá, ele vai mudar? Vai mudar, tá? Mas quando você retira, né, essa moldagem, ela sofre uma distorção da estabilidade dimensional mais do que o desejado, tá bom? Então, mesmo trabalhando com melhor material, você também tem que respeitar o tempo de trabalho dele, tá? Porque a distorção do material, principalmente de todos os materiais, falando, mas se você pensar que trabalhar com silicona de adição vai resolver todos os seus problemas, na verdade não, você tem que cuidar desse material também, tá? Porque a distorção do material após a remoção, ela é maior em caso o tempo de trabalho não é respeitado, tá bom? Por exemplo, você tem aqui uma silicona de adição que tem 1,8 minutos para você manipular na temperatura de 37 graus, que é dentro da boca, se você passar desse 1,8 minutos, esse material vai começar a endurecer, tá bom? E se você introduzir ele na base da força do ódio para moldar, ele pode sofrer algumas alterações depois, tá bom? Então tem que ser respeitado esses números aqui, beleza? Falando agora um pouquinho sobre as técnicas de moldagem, a gente já viu as características dos materiais de moldagem, agora a gente vai falar sobre as técnicas que a gente utiliza para fazer as moldagens sobre o implante, tudo bem? E esse artigo, ele resume bem, tá bom? Qual é o nosso propósito aqui da aula, tá bom?
vai estar disponível para vocês no final da aula, pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar em tirar foto, em querer procurar agora, tá? Então, a gente tem algumas técnicas para moldar os implantes, tá? A gente tem a técnica de moldeira fechada, ou se você for procurar na literatura, tá? É a Transfer Technique, moldeira aberta, ou Pick-up Technique, e também se a gente une ou se a gente não une esses transfers, tá bom? Se é melhor a gente unir ou se é melhor a gente moldar de forma separada, beleza? Então, a gente tem, o primeiro exemplo é a técnica de moldeira fechada, tá bom? A técnica de moldeira fechada, a anatomia do transfer, ele é um pouquinho mais simples, um pouquinho mais expulsivo, vocês já vão entender por quê, tá bom? Porque quando você faz a técnica com moldeira fechada, tá? Ou seja, a sua moldeira realmente, você não precisa fazer nenhum preparo nela para poder moldar, porque após a sua moldagem, o transferente de moldagem de moldeira fechada, ele permanece na boca, tá bom? Aqui como no exemplo aqui, ó, tá? Você moldou, tá bom? Isso aqui, essa parte de metal fica na boca, só sai o clipezinho amarelo, tá bom? A gente já vai discutir sobre isso. Então, é só a gente entender que a moldeira fechada, o transfer ainda permanece na boca. Depois que a gente faz a moldagem, tá bom? A gente remove o transferente, conecta ao análogo e depois o conjunto transfer e análogo a gente introduz dentro da moldagem. É o que está sendo exemplificado aqui na tirinha de cima, tá bom? Ó, a gente conecta o transfer no análogo, fica desse jeito, e a gente introduz na moldagem, tá bom? Mas também tem a técnica de moldeira aberta, tá bom? Onde a gente faz um furo na moldeira, literalmente faz uma janela aqui na moldeira, para poder acessar por fora da moldeira, tá bom? E tirar o transfer junto com a moldagem, tá? Viu que a diferença entre a moldeira fechada e aberta, a aberta eu tiro o transfer junto com a moldagem, e na moldeira fechada não, eu só tiro a moldagem e o transfer fica na boca, tá bom? Essa é a principal diferença entre as duas técnicas, tá? E os transferentes de moldagem de moldeira aberta, geralmente, eles são mais quadrados, eles são mais retentivos, tá? Justamente porque você quer tirar, junto com a moldagem, e não sofrer nenhum grau de distorção do material, tá bom? Então, aqui, só para exemplificar, ele permite a exposição do parafuso do transfer, ó. Tá aqui exposto, ó, tá aqui exposto também, tá? Você tem que desparafusar o transfer antes de remover a moldagem, porque se você tentar remover sem desparafusar, você vai rasgar a moldagem, mas o transfer vai ficar em posição, tá? E a moldagem e o transfer são removidos juntos, tá bom? Essa é a principal diferença entre a moldeira aberta e a moldeira fechada, beleza? A gente vai dar vários exemplos daqui a pouco e vai mostrar bem detalhado, tá bom? Então, esse artigo, ele detalhou, fez uma revisão sistemática sobre qual dessas técnicas são mais precisas, tá? Qual é a indicação de cada uma dessas técnicas, tá bom? Tanto que até as definições de moldeira aberta e fechada eu tirei desse artigo também, tá bom? Então, quais são as conclusões desse artigo? Ele diz que unir os transferentes sempre, a maioria dos trabalhos que eles revisaram nesse trabalho aqui, eles deram que a união dos transferentes forneceram maior precisão, tá bom? Ou seja, a gente tem um transferente do lado do outro e a gente une eles para poder tirar os dois juntos, tá bom? Então, a união dos transferentes trouxe uma maior precisão, tá bom? Só que nem sempre a gente vai fazer essa união dos transferentes, tá bom? Por quê? Em casos pequenos, unitários, de implantes isolados, ou seja, um na maxila e dois na mandíbula, um de cada lado, você consegue utilizar a técnica de moldeira fechada sem prejudicar a sua precisão, tá bom? Por quê? Quando a gente tem mais de 4 ou mais implantes para a gente moldar numa mesma paciente, é preferível a gente fazer o uso de moldeira aberta. Por quê? Trouxe mais precisão, tá bom? Para sua moldagem, principalmente posicionamento do transfer, para não ter nenhum grau de distorção também no material de moldagem, tá bom? Então, sempre pensa assim, se eu puder unir, se eu conseguir unir os meus transferentes antes de tirar da boca, eu vou unir, porque ele dá mais precisão para minha moldagem. Se for poucos implantes, né, menor ou igual a 3, eu posso fazer a moldeira fechada sem nenhuma
desvantagem nessa técnica, tá? Mas se os números dos implantes começam a aumentar, tá bom? Aí é preferível você fazer o uso de moldeira aberta, tá bom? Desde que também o seu transfer não fique dessa forma, tá? Vai ter vezes que você vai pegar implantes para moldar, onde eles estão afastados dentro do osso, mas a parte intrabucal está perto um do outro, tá bom? Está muito perto, porque o material ele precisa entrar entre um transfer e outro para dar retenção, para ele segurar o transferente naquela posição, tá bom? Porque se não segurar, o transferente pode girar, a moldagem pode rasgar, e você pode perder a precisão da sua moldagem, tá bom? Então, nesses casos assim, a gente tenta evitar fazer, por exemplo, uma moldagem transferente de moldagem aberta, tá? Porque aqui ia bater os transferentes e a gente não ia conseguir moldar, tá bom? Então, por isso que é importante também a gente sempre planejar os nossos casos, tá bom? Acompanhar o planejamento para que isso aqui não aconteça, tá bom? Tem casos que a gente não consegue moldar, tá bom? Tem casos que a gente faz umas gambiarras, a gente tenta realmente encaixar os dois, mas não tem passividade, a gente não consegue encaixar os dois transferentes. Aí o que a gente faz? Tem alguns casos extremos, a gente até sepulta um implante e molda um só, tá? Já aconteceu comigo, tem outras técnicas que a gente pode utilizar, não são, assim, técnicas bem elaboradas, são técnicas mais, a gente pode dizer, são práticas, ou seja, a gente usa outros componentes para fazer a moldagem, mas isso não é o assunto da nossa aula, tá? Eu só estou falando que a gente precisa tomar cuidado com esses transferentes muito próximos também, tá? E aqui uma tabela do livro da Nosavice, onde a gente tem um resuminho bem fácil, tá? Comparando a técnica de moldeira fechada com a técnica de moldeira aberta, tá? Ou seja, olha lá, próteses pequenas ou até mesmo implantes unitários e tudo mais, e a gente pode utilizar sem problema a moldagem de transferência de moldeira fechada, tá? Quais são as vantagens? Você não precisa ficar fazendo buraco na moldeira para poder fazer a moldagem, tá bom? Não precisa fazer nenhum tipo de ajuste do seu transferente ou da sua moldeira, caso o seu implante esteja, por exemplo, angulado, tá? Se o seu implante esteja um pouquinho fora de posição, ou até mesmo o pilar, beleza? Agora, se você for fazer uma quantidade de implantes maior, tá bom? É preferível que você utilize a técnica de moldeira aberta, tá? Ela pode ser usada em todos os casos, e vocês vão ver que a técnica de moldeira aberta eu utilizo bastante para fazer casos unitários, tá bom? Então, a gente vai ver nos casos a seguir, tudo bem? E também, principalmente para próteses onde tem bastante implante, onde elas se comportam, onde elas se apoiam em bastantes pilares de implante, tá bom? Você tem uma boa adaptação, tá? Não é muito propenso a erro, porque você tem uma adaptação, porque você parafusa esse transferente, tá? Diferente do transferente de moldeira fechada, onde você apenas encaixa, tá bom? A maioria deles, tá? A gente vai ver alguns exemplos. O problema da moldeira aberta é que a gente tem que fazer buracos, a gente tem que customizar a nossa moldeira, tá bom? Fazer uma janelinha. Então, já que a gente viu agora os materiais de moldagem que a gente mais utiliza, as técnicas de moldagem que a gente pode utilizar para moldar o implante, o raciocínio é bem simples, tá? Quando a gente tem um implante bem posicionado, a gente vai usar os pilares usinados, né, quem lembra aí da aula passada, a gente vai fazer a moldagem a nível de pilar, tá bom? Ou seja, a gente vai fazer um transferente de moldagem do pilar, vai utilizar um análogo do pilar, tá? E todos os componentes vai ser do pilar, tudo bem? Toda vez que eu precise personalizar o meu pilar, seja ele por erro de posicionamento, seja ele porque eu quero um pilar mais estético, mais estreito, eu quero fazer uma personalização do meu pilar, aí a moldagem é realizada do implante, não mais do pilar, tudo bem? Só que nem tudo são flores na nossa vida, a gente sabe disso, né? Tudo é como a gente quer. Então, existem algumas exceções, tá? A esse princípio que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Por quê? Em caso de pilares T-base, quais são os pilares T-base? Aqueles que eu passei na aula passada, que é o Variobase da Straumann, tá? E aqueles pilares com base de titânio da Neodent também, beleza? Aqueles que você consegue fazer uma prótese cimentada e parafusada ao mesmo tempo. São esses pilares que eu estou dizendo, tá bom? E os implantes tissue level, quando você for reabilitar ele, nesses dois casos você vai ter que moldar um implante também,
tá bom? Mesmo que você não queira personalizar o seu pilar, tá bom? Você vai ter que acabar moldando o implante, tá? A gente vai ver exemplos mais para frente também. Então vamos começar, beleza? Primeiro passo de todos, antes de você a moldagem, é ler a bula e verificar o prazo de validade dos seus materiais. Aqui, quem sabe que se você já utilizou um material vencido, até mesmo pegou só para manipular e fazer um teste, todas essas características que eu passei anteriormente para você, elas são perdidas de estabilidade dimensional, de tempo de trabalho, então ela acaba se alterando. Então, sempre utilizar materiais com prazo de validade correto, tá? E a gente tem que ter alguns cuidados antes de moldar também, tudo bem? A gente tem que certificar de que os componentes solicitados estão corretos antes de abrir a embalagem, tá? Porque eles vêm numa embalaginha da empresa que você está fazendo o pedido. Então, vocês conferem, tem um código atrás, confere com o que você foi solicitado antes de abrir, né? Para poder fazer a moldagem. Realizar radiografias para avaliar a adaptação do transferente de moldagem, isso é extremamente importante, principalmente para quem está começando a fazer casos agora, tá bom? E verificar o correto funcionamento dos materiais, tá bom? E aqui eu falo materiais, não falo materiais de moldagem, eu falo de todos os materiais, tá bom? Em caixa, antes de você verificou que os seus, por exemplo, que os seus componentes estão corretos, que vocês conseguiram solicitar da forma correta. Pega o seu análogo e pega o seu transfer e encaixa um no outro para ver se ele adapta fora da boca. Porque se ele adaptar fora da boca, a chance de adaptar dentro da boca é grande também. Tá? E não só isso. A gente sabe que a gente tem alguns aparatos que são necessários para poder fazer essa moldagem. Tá bom? Aí aqui vai algumas dicas que eu tenho para vocês, tudo bem? Sempre verificar se há alguma obstrução no cartucho. O cartucho é essa parte da silicona de adição, por exemplo, tá? Aqui eu usei o exemplo da silicona de adição porque é o material que eu utilizo praticamente em todos os casos que a gente vai apresentar aqui na aula. Tá? Então, verifica se a gente tem alguma obstrução, principalmente daqui, ó, da ponta, tá bom? E também utilizar a própria ponteira como tampa, tá bom? Ou seja, eu acabei de fazer uma moldagem, eu não vou tirar a tampa e tudo mais para colocar essa tampinha de volta. A tampa eu digo a ponteira, tá? Eu apenas corto a parte da ponteira que ela entrou em contato com a boca, com a saliva do paciente, tá bom? Faz uma desinfecção dessa ponta e utiliza como ponteira, porque toda vez que você for moldar, você tira essa rosinha, aí bota a ponteira, aí você tira essa ponteira, bota a rosinha de volta. Então você pode contaminar aquele material lá dentro, tá? E nesse sentido, a gente pode ser que fique mais fácil a gente gerar algum tipo de obstrução no cartucho, tudo bem? Como que a gente faz então? A gente pega a pistola, adiciona o cartucho, a gente acopla o cartucho na pistola e a gente dispensa, né, a gente literalmente dispensa ali cerca de 1 centímetro na bancada ou em qualquer tipo de superfície para ver se tem alguma coisa impedindo com que o material flua, né, naturalmente. Ou seja, quando você olha de frente o cartucho, vai ter 2 buraquinhos. Um buraquinho, né, uma abertura pertencente à base e uma abertura pertencente ao catalisador, tá bom? Se você vê que nessa abertura tem algum tipo de obstrução, pega um instrumental estéreo, tá? Uma sonda estéreo, qualquer coisa do tipo, e tira essa obstrução, porque senão um vai sair e o outro vai ficar, aí não vai misturar e não vai fazer a moldagem, tá bom? Então, primeiro de tudo, é ver se há uma obstrução do cartucho, tudo bem? Segundo, verificou, tá tudo certo. A obstrução não existe no cartucho. Beleza, então eu vou pegar a pistola mais o cartucho e vou colocar a minha ponta misturadora estática, ou também chamada só ponta misturadora, tá? Eu coloco esse treco aqui no cartucho, tá bom? E ainda assim verifico, ou seja, eu dispenso mais 1 centímetro ali de material antes de moldar, tá bom? Por quê? Porque às vezes pode ser que a sua pistola não esteja funcionando da forma correta, pode ser que a sua ponteira ela não esteja misturando da forma correta, dependendo da marca que você utiliza, tá bom? Então, às vezes, sai material sem misturar. Aí, quando não mistura, ele não endurece. Quando não endurecer, ele não molda. Beleza? Então, essas são as minhas dicas, tá? Verificar qualquer tipo de irregularidade nos materiais antes de moldar. Beleza?
Então, aqui agora eu vou passar alguns casos clínicos para vocês visualizarem na prática o que eu acabei de falar para vocês, tudo bem? Então, aqui a gente vai começar com os casos de próteses unitárias. Aqui a gente tem um caso de uma senhora que apareceu para fazer a reabilitação de um lateral, tá? Todo o protocolo fotográfico, toda a questão aqui, a visualização intrabucal. Eu utilizei esse caso como exemplo na aula de pilar, né, na aula passada. Um close da região, a gente pode ver que tem espaço adequado, tanto mais distal como oclusal também, tá? A gente vê que tem bastante tecido, tá com uma qualidade legal, então a gente pode fazer a moldagem tranquilamente, tá? Aqui, uma vista por oclusal, aqui já dá para perceber que eu estou trabalhando com um implante estrauma, tá? Porque tem essa... Claro, eu tinha informação de que era um implante estrauma, tá? Mas só de ver a conexão da chave do cicatrizador já dá para suspeitar que é estrauma e também pela cor do cicatrizador, que é dourado, tá? Aqui a radiografia que chegou para mim no momento. E vamos lá. Tirei o cicatrizador, eu sei que é um implante BLT. Então, se eu tenho implante BLT, eu tenho dois caminhos aqui, perdão. Eu posso utilizar o Variobase para poder moldar esse caso, tá bom? Para poder reabilitar esse caso, perdão. Eu também posso usar o SRA, tá bom? São duas vertentes. Essa vertente aqui eu utilizaria para fazer aquela prótese cimentada parafusada, tá bom? E o SRA é apenas parafusado, beleza? Nesse caso aqui foi utilizado o SRA, beleza? Deixa eu passar. Aqui na foto vocês podem observar a instalação do SRA. Está de uma cor diferente daqui do exemplo, porque esse do exemplo aqui é de 4,6 de diâmetro e o que está na boca é de 3,5, tá? Mas eu só coloquei para exemplificar, beleza? E aqui, acabou de instalar, vou instalar o transferente de moldagem. Isso que vocês estão observando é um transferente de moldagem, tá? Essa representação aqui, ó, vendo? Tá, esse desenho vem do catálogo. Eu só peguei, tirei um print do catálogo e coloquei aqui. Tudo bem? Outra coisa, é nesse momento aqui que a gente para e tira uma radiografia. Tá? Parafusei o meu transferente de moldagem, tá? Nesse caso aqui, é um transferente de moldagem de moldeira aberta, tá bom? Você vê que ele é longo, ele é bem longo, ou seja, para ultrapassar realmente a moldeira, tem bastante retenção, né? Ele é mais quadradão, mais retentivo, então é um transferente de moldeira aberta. Eu acabei de parafusar o transferente, o que eu faço? Eu vou lá e tiro uma radiografia, tá bom? Se puder, claro, sempre que puder, tire uma radiografia, para ver se aqui dentro, na conexão pilar transferente, está bem adaptadinho, beleza? Vamos lá. Então, a gente adapta o transferente. Aqui, no caso, eu fiz algumas alterações na moldeira, aqui principalmente a altura da moldeira, porque estava incomodando a paciente, enfim. Mas a principal customização que você tem que fazer da moldeira é essa janela aqui, ó, na região do implante, tá bom? Aí você verifica na boca, tá? Se essa janela corresponde ao posicionamento do transferente de moldagem. Tá bom? Verifica, claro, se a moldeira ela tem um tamanho adequado para comportar o material de moldagem e também ter uma espessura legal, não ficar muito apertado nos dentes, tá? Então aqui comparando, tá? Verificando a adaptação e já aqui iniciando a manipulação do material, tá? Aqui a gente pode perceber, né? Isso aqui foi realizado na residência, na época que eu estava na residência. Você pode ver que tem várias digitais aqui de dedo, né? Porque o meu auxiliar com a mão limpa, lavada e desinfetada com álcool bem seca, tá bom? Bem seca. Ele foi lá e manipulou o pesado para mim, tá? Essa aqui é a silicona de adição pesada. Ele manipulou e fez uma ferradura na moldeira que eu acabei de personalizar, tá bom? Aí depois eu pego a moldeira da mão dele, pego a silicona leve, né, que ela pode ser leve ou até mesmo regular, e coloco o leve na região oclusal, daí mais ou menos onde o dente vai ficar, onde o dente vai entrar na moldagem, tá? Isso aqui é chamado de técnica de moldagem de único passo, ou até mesmo de dupla mistura, ou quando você for procurar na literatura,
tá em inglês, você cria um artigo em inglês, é esse termo aqui do canto, tá? Que é put, wash, technique, tá bom? É como se você estivesse lavando o pesado, tá bom? É mais ou menos isso, você está jogando com a mangueira o pesado, tá bom? Vocês podem perceber que eu coloquei primeiro na moldeira e depois agora eu estou colocando na boca, tá? Porque é justamente para respeitar o que eu falei para vocês, tá? A gente sabe que dentro da boca a gente tem uma temperatura maior que a temperatura ambiente. Então, toda vez que você for fazer esse tipo de técnica, tá bom? Essa manipulação da silicona de adição, a gente coloca primeiro o pesado na moldeira, vem com o leve por cima do pesado, como eu acabei de mostrar, e deixa lá separadinha. Aí você vai lá e na boca e começa a introduzir, beleza? Porque se você fizer o contrário, se você introduzir primeiro na boca e depois colocar na moldeira, pode ser que a silicona da boca já esteja endurecendo, tá? E isso pode alterar a, as propriedades do material, como eu falei anteriormente também, tá? Então, aqui só voltando, ó, transferente em posição, tá? Comecei a introduzir a minha silicona leve em volta do transferente. Olha o que eu tinha falado aqui também, ó. Tá vendo essa parte da ponta misturadora branca ainda? Tá, ó, tá vendo que tem a pasta base ou a pasta catalisadora? Ainda não misturou muito bem nessa região, tá? Ou seja, antes de moldar, antes de introduzir minha silicona na boca, no transferente de moldagem, eu dispenso um pouquinho, tá? E vejo se o material está se comportando da forma correta, se ele está apto a moldar, tá? Porque se esse branco aqui vem para a boca, ele não mistura, ele não molda, tá? Ele fica mole e não consegue copiar nem a posição transferente, nem a posição dos dentes, tá? Então, sempre dispense um pouquinho de material antes de você ir para a boca, tá? Então, colocou aqui um pouquinho, colocou mais um pouco, colocou mais um pouco, tá? Evita de colocar aqui na região do parafuso, tá? Para você saber onde está mais ou menos o parafuso, beleza? Olha lá. Aí como a moldeira já estava pronta, tá? Como a moldeira já estava pronta na bancada, esperando eu só colocar o leve ali em volta do transfer, ficou mais fácil. Aí eu moldei, tá? Moldei e tentei achar ali o transferente de moldagem, tá? Eu tenho que apertar essa moldagem, esse material contra os dentes do paciente e ver esse transferente saindo da moldeira, tá? Devido à janela que eu fiz, tá? E vocês podem ver aqui que saiu, eu encontrei o parafuso, tá bom? Aí com uma sonda você tira a silicona que está dentro, tá? Para você poder acessar com a chave, tá bom? Aí você acessa com a chave, desparafusa esse modelo, essa moldagem, tá? Porque se você não desparafusar, ele não sai, tá bom? Desparafusa, verifica se o parafuso do transfer está bem livre, aí depois você pode tirar a moldagem, beleza? Essa é uma técnica para fazer moldagem de casos unitários, tá bom? É a técnica da moldeira aberta, tudo bem? O que eu prefiro, porque a gente pode ver, a gente viu na aula de hoje que ela é mais precisa do que a moldagem em moldeira fechada, beleza? Então, você tira a moldagem junto com o transferente, tá? Vamos ver mais de perto? Aqui, mais de perto, ó. Tá bom? Essa parte em azul que vocês estão vendo, tá? Estava conectada com um pilar na boca, tá? Que é bem a base do transferente, aqui embaixo, tá? Então, esse tipo de moldagem, ele oferece a posição exata, tridimensionalmente, que estava na boca, tá bom? Vamos mudar, ó, mais uma visualização aqui. Isso aqui é a conexão do transferente, tá? Aqui é o parafuso do transferente e aqui é a conexão do transferente, beleza? E esse aqui é o análogo em posição. Ou seja, eu posicionei o análogo, deixa eu voltar aqui, tá aberto assim, eu pego o meu análogo, que é esse aqui, tá bom? E introduzo naquele espaço e parafuso por baixo, tá? E faço parafusamento, beleza? Aí, até nessa etapa é importante a gente tomar cuidado, porque a gente não pode ver nenhuma desadaptação entre transfer e análogo também, tá? Então, sempre verificar passividade, ou seja, não pode ficar fazendo muita força, tá? Para poder introduzir esse análogo, tem que ser bem facinho, não pode fazer força, não pode
senão você pode alterar a posição desse transferente, tá bom? Ou seja, quando você, geralmente esses análogos, nós, e o geometista, ou mesmo as clínicas, aproveitam esses análogos. Depois a gente quebra o modelo de gesso e aproveita esses análogos para fazer outras moldagens, tá? Mas conforme você vai passando o tempo e você vai esterilizando esse análogo, ele vai perdendo a rosca aqui dentro, você vai fazendo muita força para introduzir na moldagem. Então, tomar cuidado sempre também no posicionamento do análogo dentro da moldagem, beleza? Aqui, uma outra visualização. Essa parte inicial aqui é a bundinha do transferente, aqui é o análogo, que corresponde à cópia fiel do que está na boca, tá bom? E aqui é a conexão entre um e o outro. Você pode ver que não tem nenhum espacinho, nem nada, tá bem adaptadinho, beleza? Aí, a partir desse momento, você manda para o laboratório e o laboratório faz o procedimento para confeccionar o modelo de gesso, tudo bem? E também não esqueça de mudar o antagonista, tá? Porque tem que dar uma referência para o protético fazer o dente. Aqui está o dente já um provisório aqui preparado, né? Aqui só estava na fase de provisório. E a instalação dentro da boca para iniciar o condicionamento dessa região, trazer a papila para essa região, né? O paciente passou por uma raspagem depois, mas trazer principalmente a papila para essa região interproximal. Aqui agora a gente tem outro caso, tá? Agora é de um central, modo 21. A gente viu uma técnica de moldeira aberta, agora a gente vai ver uma técnica de moldeira fechada, tá bom? Isso aqui é um transfer de moldeira fechada da Strauma, tá bom? Ele é composto por duas partes, tudo bem? Ele é composto por esse poste de metal, onde no topo desse poste tem um parafuso, que você parafusa no implante, tá? E tem essa capinha, que você faz um clique, você posiciona ela na cabeça desse poste, beleza? Tanto que a anatomia da cabeça do poste é idêntica à anatomia interna da capinha, beleza? Deixa eu só tirar o cursor daqui para vocês poderem visualizar. Ali. Aí na última imagem ali da direita, você pode ver como que ele fica posicionado, beleza? Aqui com a capinha em posição, tá bom? Essa capinha está de cor diferente porque esse é um implante 3.3, tá? No implante bone level, tudo que é 3.3 é amarelinho, beleza? Se for de diâmetro regular, aí ele é roxinho, é roxo, tá? Beleza. Coloquei, parafusei o meu poste metálico e vim com a capinha amarelinha e fiz um clique. Ele faz um barulhinho que indica que você adaptou da forma correta, tá? Aí eu venho, da mesma forma, todo aquele procedimento que eu passei no primeiro caso lá, é o que a gente vai fazer em todos os casos praticamente. A gente introduz o leve, tá? Faz a preparação da moldeira primeiro, introduz o leve todo em volta aqui do nosso transferente de moldagem, nos dentes, tá bom também, em todas as regiões, não deixa faltar nenhuma região aqui, porque essa região precisa ser bem copiadinha, tá bom? Por isso que a gente utiliza o leve nessa região. Aí molda. Moldou, o que acontece? Você vai puxar essa moldagem, o que está parafusado vai ficar na boca. A única coisa que vai sair vai ser a capinha amarela, tá bom? A capinha amarela está aqui dentro, tá? Você realizou a moldagem de arcada total, claro, aqui não é uma moldagem parcial, e a capinha amarela está aqui dentro, tá bom? Aí qual que é o próximo passo? Você tira, você desparafusa aquele poste metálico da boca, tá? E conecta, e parafusa dentro de um análogo do implante, tá bom? Essa aqui é uma moldagem a nível de implante, não é mais a nível de pilar, tá bom? Aí você faz a conexão do pilar, né, do transferente com o análogo correspondente e busca, e vai lá na moldagem de novo e busca o posicionamento que estava na boca, tá? Você vê, aquela capinha, ela tem uma anatomia, tá bom? E você tem que buscar o encaixe daquela anatomia. Quando você conseguir o encaixe, você vai ouvir outro clique, sabe? Um clique, tá? Indicando que você adaptou da forma correta, beleza? E sempre tomar muito cuidado com a manipulação desses materiais, tá bom? Pelo fato de você reposicionar na moldagem por encaixe, é por isso que a moldagem de moldeira fechada pode ser um pouquinho menos precisa do que a de moldeira aberta. Porque a moldeira aberta você parafusa no implante, ou no pilar, e sai junto. Aqui não. Eu tive que reposicionar dentro da moldagem. Tá? Aqui, ó. Mais uma vez. O meu análogo do implante, tá bom? E aqui o transferente conectado com o análogo.
Deu para entender? É bem fácil, é bem simples. Tá bom? Eu parafuso, tá bom? E tiro junto com a moldagem. Esse aqui eu não tirei junto com a moldagem, tá bom? Eu tive que desparafusar da boca e introduzir novamente na moldagem. Tudo bem? Não esqueça, né? Nesse caso eu fiz um registro de mordida. Não esqueça, se for necessário também, fazer o registro de mordida, tá? E moldar o antagonista. A gente sempre tem que lembrar disso. Não pode moldar só o implante, tá? E a gente confeccionou o provisório, tá? Claro, precisou de alguns ajustes, tá? Mas a gente pode ver que quando o implante é bem planejadinho, a sua moldagem fica fácil, o seu provisório já vem bonito, você consegue realizar umas fotos legais, então o segredo de tudo é o planejamento, tá bom? E conhecer um pouquinho sobre os componentes e o que a gente falou até o momento, tudo bem? Aqui um outro caso anterior também, tá? Que eu mostrei também na aula passada, a respeito. A gente tem uma boa altura interoclusal e também mesodistal. É um implante cone Morse, agora estou instalando um pilar CM, tá bom? Aquele pilar CM, aquele grandão, que precisa da chave 1.6 para você instalar, beleza? E aqui eu estou fazendo de novo uma moldagem em moldeira fechada. E eu vou aproveitar esse momento para também mostrar para vocês como que a gente faz moldagem de paciente com aparelho ortodôntico, tá bom? Aqui, ó, instalei o pilar, tá bom? Como o meu implante estava bem posicionado, como todas as características que eu buscava eu consegui encontrar, a minha moldagem foi a nível de pilar, tá bom? Então aqui eu peguei o transferente do pilar e peguei o análogo do pilar também. Aqui o transferente em posição, tá? Esse aqui, essa carinha que vocês estão vendo aqui, esse formato, essa anatomia, é típica do transferente de moldeira fechada da Neodent, tá bom? Então, você pega aquela chave que eu mostrei para vocês na aula passada, que é a chave para transfer, é com essa chave que você introduz o transferente no pilar. Bom, o meu conselho, toda vez que utilizar esse tipo de transferente, radiografa, tá, gente? Toda vez. Porque você pode achar que ele está adaptado, mas às vezes não está, beleza? Se você tiver a oportunidade de ver com a sonda, é melhor, né? Porque você vê por inspeção direta. Mas geralmente esses implantes estão um pouco, esses pilares, esses implantes estão um pouco mais profundos e a gente não consegue visualizar através da sondagem. Então a gente faz uma radiografia, tá bom? Vocês viram que eu troquei, né, da cera utilidade por silicona de condensação, tá, para proteger, porque a cera ela não fixa muito bem na presença de saliva, tá? Então, o que eu fiz aqui? Para moldar pacientes com aparelho ortodôntico, você utiliza uma siliconinha de condensação, tá? Por exemplo, se eu vou moldar com adição, eu faço uma muralhinha de condensação, tá? Porque a união dos materiais ela não é tão efetiva, beleza? E eu faço essa muralhinha, adapto na frente dos brackets e do fio ortodôntico e espero polimerizar, tá? Não faço essa proteção e já moldo direto, eu espero. Ainda por cima, eu vaselino tudo aqui, eu passo um lubrificante hidrossolúvel, tá? Passa lubrificante em tudo, para quando você remover essa moldagem, essa silicona não vir junto, tá? E é o que a gente fez nesse paciente. A gente colocou o transferente em posição, protegeu com siliconinha, tá? Você pode ver que as regiões extremas, né, as regiões periféricas dessa proteçãozinha, ela tem que ser expulsiva, ela não pode ter nenhuma retenção, tá? E é o que foi feito aqui. Aqui a gente pode ver, ó, essa parte de metal aqui é a bondinha do transferente, tá? A parte inferior do transferente, e esse componente azul é o análogo do pilar CM que eu instalei na boca, tá bom? Aí, quando você tira a moldagem, essa silicona aqui que você protegeu, fez bem expulsiva, colocou ali uma silicona, um gel lubrificante, ele vai ficar na boca. Então você tem que tirar da boca e reposicionar dentro da moldagem, tá bom? Para você copiar a região dos brackets, tudo bem? Porque se você for moldar sem essa proteção, na hora que você puxar a silicona, como ela tem uma resistência muito grande após a presa, você vai arrancar bracket, você vai quebrar fio ortodôntico, você vai quebrar tudo. Então, além de ter uma dificuldade enorme. Então, não façam isso, tá? Sempre
protejam os seus brackets ortodônticos e também os fios ortodônticos, quando for fazer as moldagens. Tá bom? Então, essa aqui foi uma técnica de moldeira fechada, tá? E é o mesmo princípio das outras. Você pega aqui, ó, e enche de leve tudo, tá bom? Você pode ver que o transferente, ele tem uma anatomia específica. Ele tem aqui um bisel, um corte desse lado aqui, né? Porque quando você for moldar essa região, você vai ter que buscar por esse corte aqui na moldagem, tá bom? Você busca por esse corte, conecta fora da boca o transferente com o análogo e reposiciona a moldagem, tá bom? Essa é a grande limitação da moldeira fechada. Você tem que reposicionar dentro da moldagem, ela não sai junto, tudo bem? O conjunto não sai junto, tá bom? E aqui mais um caso que foi utilizado moldeira fechada também, tá? É um caso que a gente está até publicando aí, está com 4 anos de acompanhamento, tá? A gente identificou que é um implante hexágono externo bem palatinizado, tá? 4.1, então a gente utilizou um transferente de moldeira fechada no caso aqui, tá bom? E utilizou um componente chamado UCLA dinâmico, porque o componente UCLA dinâmico a gente conseguiu jogar, como ele consegue girar em volta do seu próprio eixo, tá bom? Você consegue corrigir esse erro de posicionamento através do UCLA dinâmico, tá bom? Esse UCLA dinâmico, pelo que eu conheço, ele só tem em cima de hexágono externo, tá bom? Eu desconheço qualquer outro tipo de conexão, mas ele é bem legal de se trabalhar, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu coloquei o transferente de moldeira fechada do hexágono externo, enchi tudo de material e moldei, tá bom? E ficou dessa forma aqui, tá? Você molda e você depois reposiciona na moldeira, tudo bem? O dinâmico, só para completar, ele permite uma angulação até de 28 graus, tá? Então você consegue movimentar a posição do implante, do pilar para poder compensar o erro de posicionamento. Tá? E aqui, só exemplificando, ó, consegue ver que aqui é a posição original do implante, aqui é a posição depois do ajuste que a gente faz do pilar, beleza? Por isso que toda vez que a gente personaliza o nosso pilarzinho, a gente tem que moldar o implante, tá? E aqui a prótese finalizada na boca, com 15 dias de acompanhamento. Aqui um outro caso, agora de prótese cimentável, prótese cimentada, né? Eu mostrei esse caso também na semana passada. É um munhão, tá? Isso aqui é um munhão de 4 milímetros de altura cimentável de 4 milímetros, com 1 milímetro de 1,5 milímetro de cinta de transmucosa. Tá? E o que foi feito aqui? Como a gente queria manter todo esse arcabouço de tecido mole, tá? Toda essa questão de tecido mole, a gente não poderia simplesmente vir com o transferente aqui em posição, tá bom? E jogar a silicona, tá? Porque como a silicona ela tem aí um tempo para presa, até o momento que até a gente completar o tempo de presa da silicona, esse tecido já fechou inteiro. Tá? Ele já perdeu toda essa anatomia ao redor do pilar. Então, o que a gente faz? A gente faz uma personalização da moldagem. A gente, por exemplo, aqui foi feito a instalação do transferente, tá? E com uma resina flow, na hora, a gente introduziu dentro do sulco, dentro daquele arcabouço, e fotopolimerizou. E essa estrutura rígida permitiu com que eu pudesse manter aquela anatomia ganha com o provisório. Tá bom, gente? E quais são os transferentes que foram utilizados? Foi utilizado aqui, no caso, o transferente de munhão universal de 4 milímetros de altura. Tá bom? É esse aqui, por isso que ele tem um número 4, que a altura do munhão é de 4 milímetros. Tá? Tem um de 6 também, mas nós utilizamos o de 4. E aqui a posição na boca. Tá bom? Ó, aqui você pode ver a resina flow, aquela personalização que a gente fez, tá bom? Aqui o transferente, ó, tudo bem? E aqui o análogo, tá bom? Esse também é uma moldagem de moldeira fechada, tá bom? É uma moldagem de moldeira fechada, ou seja, eu vou introduzir a silicona toda aqui e vou puxar. Quando eu puxar,
todo esse conjunto aqui, ó, de transferente e também de personalização, essa resina flow vem junto. Aí ela fica dentro da moldagem dessa forma. Tá? Aí eu venho com o análogo do pilar, né, o análogo do munhão e conecto aqui. Tá bom? Bem simples de entender. Qualquer dúvida, gente, pode ir parando e me perguntando, tá? Não tem problema. É uma questão de prática também, tá? Quando você começa a praticar, você faz o seu primeiro caso, você faz o seu segundo caso, você vê que é muito simples de você realizar essas moldagens, tá bom? Claro que vai ter alguns casos que vai fazer você perder o cabelo, tá bom? Mas não é, a realidade, tá bom? São bem simples, bem simples de realizar essas moldagens. Só precisa ter o planejamento correto, a escolha do componente correto, tá bom? Então, estudar e planejar todos os casos de plástico implante é essencial. Tem outras formas de fazer essa personalização que eu acabei de mostrar com vocês com resina flow, tá? Aqui, por exemplo, é um diagrama, é um exemplo do livro do Tarnum, onde você pega o seu provisório, você fez lá o seu condicionamento gengival, que nem o professor Patrick falou na aula dele, muito bem falado. A gente faz o condicionamento, adiciona resina, a gente chegou numa anatomia legal de provisório de tecido mole, que a gente faz? A gente copia esse provisório, tá? Aqui, ó, o provisório copiado, tá? Com a silicona, pode ser uma silicona leve ou pode ser uma silicona pesada. Aí você vai lá e introduz uma resina, é, uma resina vermelha de baixa contração, tá? Comumente chamada aí de Duralay, tá bom? Você coloca essa resina aqui no transferente, tá? Você tira, primeiro, perdão, deixa eu voltar, gente. Eu coloco o meu provisório, tá bom? Junto com o análogo, tá bom? Ou seja, eu conecto o meu provisório no análogo e mergulho na silicona. Depois que a silicona endureceu, eu desparafuso o meu provisório e o análogo vai ficar lá dentro, tá bom? Aí, depois que eu tirar meu provisório, eu coloco o meu transferente de moldagem e personalizo ele, coloco a minha resina, tá bom? E vai ficar dessa forma aqui, ó, tá bom? Vamos pegar mais pertinho, ó. Você pode ver que esse aqui é o transferente de moldagem personalizado, tá bom? Geralmente o transferente de moldagem ele é reto, né, de metal, como a gente viu até agora, só que a cópia do provisório permitiu com que eu transferisse toda a anatomia do provisório para o meu transferente de moldagem. Bom, tanto que, quando eu vejo essa parte direita aqui, ó, a transferência foi tão bem feitinha que ela copiou a anatomia. Olha o provisório aqui, ó. Mesma forma, tá? Então, é bem interessante fazer em casos anteriores, principalmente em área estética, onde você já fez o condicionamento gengival, é interessante você personalizar a sua moldagem também, tá? E tem outra forma de fazer também. Estou apresentando aqui 3 formas para vocês realizarem essa personalização, tudo bem? Aqui, por exemplo, ó, tem o meu provisório conectado no meu análogo, tá? O que eu faço? Eu pego uma silicona, por exemplo, transparente, essa aqui é uma outra técnica de se fazer. Pego uma silicona transparente e moldo em volta ali do provisório, moldo essa anatomia do provisório aqui, tá, gente? Aí, depois eu removo meu provisório e o análogo fica lá dentro. Deu para ver o análogo aqui dentro. E toda a anatomia do provisório copiada. Venho com o meu transferente, encaixo no análogo aqui, né? O transferente encaixado. Eu injeto resina flow nessa anatomia que foi copiada do provisório. Ó, injetei resina flow, bonitinho, e fotopolimerizei. Por isso que tem que ser uma silicona transparente, porque tem que fotopolimerizar, tá, gente? Isso pode ser feito dentro da boca, como eu já mostrei para vocês, ou pode ser feito fora da boca também, tá? Aí o seu transferente de moldagem fica assim, ó. Fica o perfil de emergência do seu provisório é copiado para o seu transferente de moldagem, tá bom? Isso aqui é uma informação valiosíssima para o protético. O protético, ele agradece muito quando você faz isso, tá? E o seu paciente também. É bem importante, gente. Se alguém não entendeu, pode abrir o microfone aí que eu volto, tá? Luiz, Oi. posso tirar uma dúvida? Pode. É você, Márcio? É a Márcia. Oi, pode falar. Nesse caso, você tem que ter 2 provisórios? Não.
Não. Você, por exemplo, você tira o provisório da boca, tá? Ou seja, você fez um provisório para o paciente, condicionou a gengiva dele, tá? Após o condicionamento gengival, você terminou o condicionamento gengival, você pega o mesmo provisório que você estava trabalhando para fazer esse condicionamento e copia o perfil de emergência dele, tá? Ah, Aí, tá. ó, Eu perguntei porque nesse tempo que você vai fazer a moldagem nesse outro silicone, também não vai prejudicar a gengiva lá? Também esse tempo que o provisório vai ficar fora? sim, a gengiva pode dar uma fechadinha, mas como você tem o provisório já feito e já condicionado, tá? Você pode introduzir de novo e ele vai afastar o tecido novamente, tá bom? Geralmente esse processo aqui ele não demora muito, tá, gente? É bem rapidinho, tá? Você, por exemplo, ó, tirou, conectou o provisório, copiou aqui, ó, quando você tira o provisório nesse quadrinho, ele já voltou para a boca, tá bom? Entendi. Tá bom, obrigada. De nada, Márcio. Que isso? Pode perguntar, gente. Fica à vontade. Olha lá. Aqui, o condicionamento, né? Que o operador conseguiu com o provisório. E toda essa técnica que foi mostrada até agora é justamente para isso, tá, gente? Para fazer uma cópia do provisório e manter esse tecido em posição. Porque se eu modo sem essa personalização, esse tecido inteiro vai fechar. Tá? E eu vou perder aí meses de trabalho. Tudo bem? Então, posicionou ali o meu transfer com a personalização, modo. Faça o mesmo procedimento. Faça a moldagem. Tá bom? Aqui no caso foi também utilizado a técnica de moldeira fechada. Aqui é um implante bond level de tamanho regular. Tá bom? Ó, foi feita a moldagem. A gente pode ver que a personalização ela fica na moldagem aqui mesmo, tá bom? E olha como que o modelo de gesso fica depois, ele fica com a gengiva toda aberta aqui. Aí o protético ele faz o dente saindo dessa gengiva toda aberta, tá bom? Isso que é o importante, tá bom, gente? É bem interessante, é bem importante vocês entenderem essa personalização de moldagem, tá? Só voltar um pouquinho. Tem essa técnica, onde você faz direto na boca, tá? Você mantém esse perfil de emergência direto na boca, tá bom? Com uma resina flow. Tem como você copiar o provisório através de uma silicona e depois introduzir a Duralay, tá? A gente não introduz a Duralay direto na boca, porque a Duralay também, para ela endurecer, ela demora um pouco, e até ela começar a endurecer, a gengiva já fechou, tá? Então a gente faz isso fora da boca, a gente copia o perfil de emergência do provisório, e dá para fazer dessa forma que eu mostrei para vocês também, tá bom? E mais um caso, gente. Vamos ver no caso aqui, bastante caso de moldagem, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho dois implantes, tá bom? Eu tenho duas próteses fixas sobre dente. Aqui no caso, foi utilizado o pilar CM, lembra lá do pilar CM, que é para prótese unitária, tá bom? Antirrotacional, foi utilizada a chave 1.6, e o transferente de moldagem que foi utilizado foi o de moldeira fechada. Tá bom, gente? Por que foi utilizado de moldeira fechada aqui? Por que não utilizar de moldeira aberta? Porque eu estou na região posterior, gente. Tá? Se eu utilizar o de moldeira aberta na região posterior, devido ao tamanho de moldeira aberta, pode ser que não tenha acesso para poder desparafusar ele. Tá bom? Pode ser que não tenha espaço interoclusal suficiente para eu poder até mesmo introduzir a moldeira com o material. Então, se o seu paciente tem uma abertura limitada, eu aconselho a fazer moldagem com transferente de moldeira fechada. Tá bom, ó, perceba que também tem aquela mesma anatomia do que eu acabei de falar para vocês. É sulcado. E quando você copia, quando você enche isso aqui de silicona, você vai ter que procurar esse suco, essa anatomia dentro da moldagem depois, tá bom? Fiz a moldagem, coloquei, fiz todo o preparo do material, como eu já mostrei para vocês também, tá bom? E fiz a moldagem. E fica bem assim, ó, o transferente aqui, tá bom? E o análogo aqui, beleza? Eu
você faz a união de transferente com análogo fora da moldagem, tá, gente? Você encaixa na mão aqui o transferente com análogo e posiciona dentro da moldagem, tudo bem? E a gente pode ver também aqui que o análogo de pilar CM, ele é azul, ele é diferente dos outros, tá bom? Então, se você vê, toda vez que você vê um análogo azul desse, desconfie que é um análogo de pilar CM, tá bom? Porque se você colocar, por exemplo, um análogo de mini pilar ou análogo de pilar cônico SF, ele não vai entrar, tá bom? Ele não entra. Tem que ser o análogo correspondente ao pilar que está na boca e correspondente ao transfer que você está utilizando. E aqui a prótese finalizada, tá? Os 2 implantes e as 2 fixas, depois a instalação em boca. Tudo bem? E aqui a radiografia para a gente ver a adaptação marginal. Beleza? Outro caso de moldagem de moldeira fechada, tá, gente? Por que eu passei mais moldeira fechada, tá, gente? Porque a moldeira aberta é bem simples de executar, tá? A única diferença é que você tem que abrir a sua moldeira, beleza? E capturar e transportar, né, e atravessar o parafuso do transfer para fora da moldeira. Mas o transferente de moldeira fechada, existem vários transferentes de moldeira fechada, tá? De vários tipos, de várias anatomias. Por exemplo, esse que eu vou passar para vocês. Esse aqui é um implante tissue level da Straumann, tá? Numa região posterior. E aqui é o transferente de moldagem de moldeira fechada do tissue level. Tá? Vocês podem ver, como eu falei anteriormente também, que aqui eu estou moldando o implante. Ele não está mal posicionado. Aqui eu tenho espaço suficiente para fazer uma coroa normal, mas eu não moldo o pilar, eu moldo o implante, porque é um implante tissue level. Tá, gente? Aqui, ele funciona dessa forma. Eu coloco primeiro esse encaixe branco, depois eu venho com o posicionador vermelho. Beleza? Ele funciona assim, ó. Tá aqui um esqueminha do implante, eu faço o primeiro clique, quando você vai introduzir aqui, ele abraça a cabeça do implante, tá? Ele faz o primeiro clique, aí depois você vem com o posicionador vermelho por dentro do encaixe e faz o segundo clique, tá? E ele se comporta dessa forma. Beleza? Olha lá. Bem facinho de entender. E depois que você tira tudo na boca, tá bom? Você tira tudo. Aí aqui, ó, tá bem simples de entender. Quando você tira da boca qualquer tipo de moldagem, de moldeira fechada, seja da Straumann, da Neodent, vai sair dessa forma aqui, ó. Você vai ver a conexão do transferente, só, e mais nada. Porque ele saiu junto com a moldagem, beleza? Aí você pega o seu análogo e coloca aqui. Tudo bem? Esse caso aqui da Straumann, ele sai junto, tá? Porque ele é só por encaixe. Tem alguns transferentes de moldeira fechada, como principalmente de bone level, ele é parafusado, tá bom? Essa é a única diferença entre os dois. Mas aqui do tissue level, ele sai assim, aquele transferentezinho vermelho, tá? Aí você vem com o análogo e faz o terceiro clique e encaixa aqui de novo, tá bom? Aí tá pronto para poder fazer o modelo de gesso. Beleza? Bom, a gente falou bastante agora de caso de prótese, começar a falar de casos de próteses múltiplas, tá, gente? Está acabando. No primeiro caso, onde foi feito implantes na área anterior, ela tinha uma fixa provisória suportada pelos caninos, só para manter os dentes aqui na região anterior, tá? Que foi feita no dia da cirurgia. Aí, agora, para a prótese múltipla, vem algumas diferenças, tá, gente? Por exemplo, aqui é uma prótese múltipla. Por quê? Eu vou precisar fazer um cantilever aqui e um cantilever aqui na lateral. Tudo bem? Essa prótese vai ser splintada de lateral a lateral. Então, sempre que for fazer uma prótese múltipla, a gente tem que fazer com moldeira aberta. Ó, moldeira aberta. Olha o tamanho do poste aqui, ó. Tá bom? Moldeira aberta, prótese múltipla, faz a união, tá bom? Ó, sempre que puder, faz a união, que ela vai ficar mais precisa, tá bom? A sua moldagem. Outra coisa, toda vez que você terminou de fazer a união, volta para o transfer aqui e confere a adaptação dele, beleza? Que a gente tem transferente de moldeira aberta e também transferente de moldeira
fechada, foi uma moldagem mista, tudo bem? Aqui, ó, só para exemplificar, aqui o transferente de moldeira aberta, esse aqui é o transferente de moldeira fechada. Ó a cara dele de novo. A gente pode suspeitar que é um implante da Neodent, porque é bem a cara do transferente da Neodent, esse aqui, tá bom? Do outro lado, e aqui a moldagem realizada, tá bom? A gente introduz o leve, tudo nisso aqui, ó, introduz o leve, tá? E é nesses casos que é bem importante a gente já manipular o material na moldeira antes, tá? Porque se a gente faz o contrário, o material dentro da boca ele vai endurecer muito rápido, porque você vai ter que introduzir o leve com o cartucho, com a pistola, em volta de todas essas questões de implante aqui, tá? Aqui a moldagem realizada, faz aquele mesmo procedimento do primeiro caso. Você abre um espaço na moldeira, esse poste longo que eu acabei de mostrar para vocês, ele atravessa a moldeira e você desparafusa para poder tirar a moldagem, tá bom? Aqui mais de perto, ó, análogo de pilar CM, azulzinho, e análogo de mini pilar, tá bom? Uma prótese múltipla aqui na região anterior com implante bem posicionado, a gente utilizou o mini pilar, beleza? Ó, mais pertinho, tá bom? Bem fácil de entender. E moldagem do antagonista. Outro caso de prótese múltipla, isso aqui é um caso que foi feito o implante na região do central e do lateral, tá bom? Do 11 e do 21, que na fotografia intrabucal a gente fica um pouco preocupado por causa do espaço que a gente tem disponível para poder reabilitar. Então, às vezes, você faz até moldagem antes da sua moldagem de trabalho, tá? Pode ser que seja feita 2 moldagens no paciente. Nesse caso, por exemplo, foi feita uma moldagem de estudo antes da moldagem de trabalho, tá bom? Para fazer um modelo de trabalho. O que foi feito? Como eu não sabia que pilar que eu ia utilizar, se eu ia ter espaço realmente para trabalhar ou não, eu moldei os implantes, tá? Esses aqui são análogos de implante, beleza? Ó, moldei os implantezinhos. E, mas só para fazer a moldagem de estudo eu preciso moldar com silicona? Não. Aí você pode utilizar uma silicona de condensação, ou até mesmo, nesse caso aqui, eu utilizei um alginato de boa qualidade, tá? Claro, para modelo de estudo, tá, gente? Não pode utilizar o alginato para modelo de trabalho, tudo bem? Aqui no caso, eu só fiz para saber se realmente eu ia ter espaço naquela região para poder fazer a prótese. Então, eu fiz a moldagem, ó, bem posicionadinho. Desde que ele não gire, desde que ele fique estável na posição, você pode utilizar para o modelo de estudo. Mas esse aqui foi um caso excepcional lá na clínica que a gente utilizou. Bom, geralmente, para moldagem de estudo, pode utilizar silicona de condensação. Tá? Aí, depois que eu fiz o enceramento, mandei o protético fazer o enceramento, eu vi, não, agora tem espaço, eu sei que tem espaço. Aí eu fui lá e instalei os mini pilares, que são 2 mini pilares, ó, sobre cone morse. Olha lá, os mini pilares em posição, tá? E ela também tinha um implante cone morse inferior no molar. Então, eu moldei o inferior, tá? O que eu fiz novamente? Introduzi o transfer de moldeira aqui do pilar, enchi de leve tudo, moldeira fechada, e moldei, tá, gente? Quando você faz o moldeira fechada da Neodent, só repetindo, porque isso é muito importante, quando você puxa, esse transfer ele não vem, tá? Ele fica encaixado. Aí você tem que desparafusar a boca, encaixar com o análogo e reposicionar na moldagem, tá bom? Ó, uma visão mais aproximada aqui, o transferente e o análogo. Pode ver que ó, em volta do transferente tem material bem copiadinho, não pode ter nenhuma falha ou falta de material nessa região, porque o transferente ele pode girar. Tá bom, gente? E aqui na região posterior, então, esse caso que eu fiz um unitário inferior, com moldeira fechada, é bem suportado pela literatura, que vai ficar preciso, não tem problema, tá bom? Só que na região anterior, por ser uma estética, por ser uma prótese múltipla, eu fiz com moldeira aberta e ainda mais eu uni, tá bom? Já a gente vai aprender como a gente faz essa união também, beleza? Então, pega os transferentes de moldeira aberta, une eles e molda, tá bom?
Mesma coisa, ó. Você vai introduzir todo aquele leve que eu mostrei no primeiro caso por baixo da união, em volta dos transferentes aqui por cima, tá? Nos dentes, tudo, vai preencher tudo com leve, aí você vem com o pesado para poder empurrar todo esse leve na região de interesse, beleza? Aí uma vista mais aproximada, você pode ver a união, a adaptação, sempre tem que conferir a adaptação nesses casos, uma vista oclusal da união e a moldagem realizada. Ó, vocês podem perceber que a união é feita de resina Duralay, ela é vermelha, mas ela não aparece na sua moldagem, ela está por baixo, ela está por dentro do material de moldagem. Ela não pode encostar no tecido durante a união, a resina vermelha. Tudo bem? Aqui numa vista mais aproximada também. O transferente lá dentro, o transferente está aqui dentro da moldagem, e esse aqui é o análogo. Aí o protético vai colocar uma gengivinha artificial aqui por dentro, aqui em volta, né? E vai encher todo esse modelo de gesso. Beleza? Esse modelo não, essa moldagem, perdão. E aqui a prótese no final, claro, depois de muito condicionamento, muita briga, tudo, e algumas limitações, a gente conseguiu entregar a prótese para o paciente. Tá? E aqui a adaptação, a gente pode ver uma prótese múltipla, tá? Onde o pilar é o central e o lateral, com o pôntico no central, a adaptação perfeitinha, tá? Isso se reflete no nosso cuidado com o material, respeitando o tempo de trabalho dele, respeitando a técnica de moldagem e a indicação, principalmente da técnica de moldagem, tá, gente? Então, resumindo, a área estética. Se for área estética e tiver espaço, a gente faz tudo com modelo aberto. É sempre importante ter essa precisão no modelo aberto. Beleza? Independente se é unitário ou múltiplo. Se for múltiplo, melhor ainda. Aí sim você tem que fazer modelo aberto e ainda por cima tem que unir os transferentes. Tá? Aqui, um outro caso de prótese múltipla, eu usei esse caso aqui também para exemplificar que a gente fez uma over imediata para esse paciente, mas ele também trabalhou na região de cima, tá? A gente estava fazendo um protocolo imediato, porque ele ia sofrer ia remover alguns implantes desse paciente, então ele ia perder essa prótese, só que para fazer essa cirurgia ele tinha que estar com uma prótese pronta no dia. Tá? Então o que a gente fez? Ele tinha 2 implantes unitários de cada lado aqui, tá? 2 hexágonos externos aqui, 2 aqui, tá? E a gente ia suportar o provisório dele nesses 4 implantes posteriores, tá? Que foi exatamente o que a gente fez. Ó, implante hexágono externo, tá bom? Eu poderia ter feito em cima de um pilar? Poderia, mas era só um provisório e ele ia perder depois esse provisório para depois instalar o pilar, tá? Então, aqui a cara do hexágono externo, o tecido em volta, né? Tinha 2, um aqui também, um aqui. Então, eu utilizei para fazer o provisório dele o sistema UCLA, tá bom? Com chave 1.2. E aqui feita a união dos transferentes, tá bom? Como eles estão bem pertinhos, é bem facinho de você fazer a sua união, tá bom? Aí você vem com o leve, eu coloco o leve aqui, coloco o leve aqui, coloco o leve aqui, coloco o leve aqui, coloco o leve tudo, tá? O outro lado também, ó. Pode ver, tá? E aqui no caso, como ele tinha bastante mobilidade para implantar, ou seja, ele tinha bastante doença, isso vale não só para dente, não só para implante, mas para dente também. Se o seu paciente ele tem algum histórico de perda óssea, ou seja, as ameias cervicais têm esses black space, esses buracos, né? Proteja esses black space com algum material. Aqui no caso foi feito o top down, tá? Como esse paciente tinha muita mobilidade nesses implantes, eu abusei do top down, tá? Eu coloquei, deixei tudo expulsivo aqui para não enroscar a silicona, bom? E aqui essa foto dá para ver bem certinho. Olha o poste de moldagem. Ele ultrapassa o plano oclusal, ou seja, porque tem que atravessar a moldeira, tá bom? Faz a personalização da moldeira, faz a manipulação do material e molda, tá bom? Mesma coisa. Aí você dentro, como essa aqui é de moldeira aberta, gente, você vai puxar a moldeira, esse transferente aqui, ele vai vir junto, tá? Ele vem junto. Aí você vai lá e só coloca o análogo aqui no caso eu usei o análogo do implante, esse bichinho aqui, tá? Aqui de um lado e aqui do outro, tudo bem?
só para exemplificar uma moldagem múltipla para vocês, tudo bem? E ó, você pode ver, não tem nenhuma resina vermelha em volta, tudo envolto por material de moldagem, tá bom? Por isso que tem que preencher toda aquela região bem certinho, tá bom? E seguir as dicas que eu dei no início para vocês também. Molde antagonista. Aqui outro caso de prótese múltipla, agora sim um caso de protocolo, tá? Aqui era um caso onde a gente tinha alguns implantes HE e alguns implantes Cone Morse. Então, eu instalei mini pilar de HE e também mini pilar de Cone Morse, tá bom? Aqui que vocês estão vendo na foto são os mini pilares. Aqui na próxima foto são os transfers de moldeira aberta, tá bom? Lembra lá no artigo que eu mostrei para vocês, acima de 4 implantes não tem conversa, tá, gente? Tem que fazer moldeira aberta, tá bom? E também a moldeira aberta, protocolo, tem que unir. E a união é feita dessa forma. Você pega as retenções aqui, ó, você pode ver que o transfer de moldeira aberta tem essas retenções, você encaixa, você vai trançando um fio dental, tá? Deixa ele bem estável, bem rígido, tá bom? Aí depois você vem para formar um arcabouço para você vir e com a resina unir, tá? Você une por cima do fio dental, beleza? Em casos onde um transfer está muito longe do outro, você pode ver que aqui a união, quando fica muito longe do outro e essa resina ela tende a contrair quando ela polimeriza, então os transfers tendem a sofrer uma tensão um de encontro ao outro. Então você tem que cortar aqui no meio, que é o que foi feito. Corta, alivia essa tensão, tá? Não dá para ver aqui, mas cortou também entre os outros transfers, por segurança, né? Mas geralmente são nos transfers mais longes um do outro, tá? Tirou a tensão, une de novo, tá? Com pequenas quantidades, no pó líquido, tudo bem? Uniu tudo, aí eu venho com o leve, coloco por baixo de toda essa união de resina, ó, tudo aqui, eu coloco leve, tudo, coloque tudo, tá? E nesse caso específico, principalmente, a sua moldeira já tem que estar preparadíssima, já tem que estar com a janela aberta, já tem que estar com o seu pesado já manipulado em cima da moldeira, tá bom? Para acontecer isso aqui, ó. Você molda, aí vem os transferentes e você só conecta os análogos depois, tá? No caso, o análogo de mini pilar é esse aqui, ó. Tudo bem? Pode ver mais uma vez? Não tem resina. É tudo material de moldagem entre os componentes. Bom, claro, como é um protocolo, você tem que também fornecer aos outros tipos de cópias, né? De fundo de suco, de palato e tudo mais. Por mais que não vai utilizar essas estruturas, é sempre bom copiar para dar informação para o protético. Aqui mais aproximado, né? Aqui, ó, os transferentes aqui embaixo e os análogos conectados. Outra foto também. Beleza? Aqui um caso de mandíbula, é a mesma história, tá, gente? Para casos múltiplos, protocolos, próteses múltiplas, que você sabe que a prótese será unida, gente, moldeira aberta, transfer de moldeira aberta faz união, tá bom, gente? Ó, fiz a união dos transferentes, da mesma forma que eu fiz na maxila, e moldei, tá? E injetei todo leve por baixo do material e por cima do material, tá bom? E aí, vim com o pesado que já estava preparado na moldeira, beleza? Aí, eu depois só encaixei os análogos. É nesse passo, é sempre moldagem, aí você adapta o transfer se ele for de moldeira fechada, né? Você adapta ali junto com o análogo, ou você só coloca o análogo caso for de moldeira aberta. Aqui mais uma foto aproximada para ver a relação. Mais uma vez, nada de resina, só material, tá? Tem outros tipos de moldagem também. Tem a moldagem multifuncional, um guia multifuncional que a professora Fernanda já passou no primeiro dia, mas é sempre bom reforçar. Tá? Em casos onde você vai fazer uma carga imediata, onde você faz um guia cirúrgico, né, para fazer a cirurgia, você já aproveita esse guia para fazer a moldagem também. Tá? Então, aqui no quadro 1, há o guia, né? O guia em posição, você tem que avaliar a oclusão desse guia também. Tá? Fez a avaliação do guia,
instalou os implantes, depois que instalou os implantes, colocou os transferentes de moldagem e uniu os transferentes de moldagem, tá bom? Aí depois, no próximo quadro, a gente viu que tem ali o guia já em oclusão, em posição, junto com os transferentes unindo tudo aí, tá? Fez ali um registro de mordida no guia e injetou leve em volta das janelinhas, porque esse guia cirúrgico, geralmente, a gente faz umas janelas na vestibular ou por oclusal para poder injetar o leve e copiar toda essa região entre os transferentes. Tá? Aí, depois de um tempo, protege que você faz todos os procedimentos e entrega imediatamente a prótese. Tá? Então, esse tipo de moldagem é feito para carga imediata, principalmente em mandíbula. Outro caso clínico de prótese múltipla. Aqui, no caso, é um caso clínico de barra clip, de uma overdental. Bom, a gente tem aqui 2 implantes na região intercanina com 2 mini pilares instalados. Bom, a gente utilizou, na verdade, quem utilizou foi a doutora Rafaela, né, que ela é residente com a gente também. A gente usou um sistema barra clip de retenção da prótese, e a mesma coisa, a gente viu que, por mais que a gente fez a moldagem em protocolo, a moldagem de barra clip é a mesma coisa. A gente coloca o transferente de moldeira aberta, bom, une esses 2 transferentes, corta se for necessário, se você vê que precisa ganhar uma adaptação melhor, corta e une de novo, injeta o leve tudo nessa posição aqui, tá? Tudo em volta desse material, e vem com o pesado junto com a moldeira. Aí fica assim, ó. Tá? Essa foto aqui, ela exemplifica bem como que fica o transferente de moldeira aberta. Ele fica desse jeito aqui. Aí você vem com o análogo e posiciona aqui, ó. Encaixa no transferente e parafuso. Tá? Tudo bem? Passando, aí depois foi feito um roletinho de cera, montagem de dentes e a barra pronta para fazer a captura dentro de boca. É um caso bem executado aí pela Rafaela. Vamos passando. Tudo bem até agora, gente? Tudo tranquilo? Deixa eu só fazer uma pausa para beber uma água, já está acabando, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Falei muito rápido, estou tentando ficar dentro do horário hoje para a gente aproveitar mais. Tudo bem até agora? Pode mandar no chat aí, gente, fica tranquilo, estou olhando. Tá? O Mike fez uma pergunta que o chat não estava localizado aqui. Vou responder, tá? No caso da hidrofilia do poliéter, esse fator não pode favorecer uma possível destruição do molde, uma vez que não se isola totalmente. Eu não sei se o Michael ainda está na aula, mas se ele puder abrir o microfone para explicar, não entendi muito bem a pergunta. Tá por aí, Michael? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Na hora que você apresentou sobre o poliéter, você disse que uma das características dele era a hidrofilia, certo? Por absorver água. E essa característica não pode ser responsável por uma possível distorção do molde? Sim, tá. Perfeito, muito boa sua pergunta, Michael. É justamente isso, essa a desvantagem dele. Tá? A gente vai ver agora, por exemplo, porque a gente vai falar de biossegurança, a gente vai falar sobre como a gente faz o tratamento desses modelos, desses moldes, tá bom? E a gente vê que qualquer tipo de ambiente úmido, ou até mesmo com a presença de água, é ruim para o poliéter, porque ele absorve água e ele distorce a partir daí. Tá? Então, essa característica de hidrofilia é uma desvantagem, tá? É uma desvantagem do material. Tudo bem, Michael? Entendi. Brigadão, Luiz. Nada. Então, gente, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre agora biossegurança. É um assunto que, se você não está sabendo, atualmente bem-vindo à Terra, né? Porque todo mundo tá sofrendo com esse tal de corona aí. Então, a gente vai discutir o que está mais se discutindo a respeito desse assunto, principalmente vinculado ou até mesmo focado na nossa área, que é de prótese, tá, gente? Então, tem esse manual
essa cartilha bem interessante sobre biossegurança e desinfecção dos materiais de moldagem de profissionais em prótese dentária, tá? Ela foi realizada por esses autores, em apoio com o Instituto Latino-Americano de Pesquisa e Ensino Odontológico, pelo ITI e também pelo CFO, tá? Eu vou disponibilizar para vocês no final também, tá bom? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso, porque não existe mais normal, né, gente? A gente vai voltar e a gente vai ter que voltar totalmente diferente do que a gente já trabalhava. Então, a gente tem que entender, aqui eu falei só de dentista e modelo de gesso, dentista e protético, né, consultório e laboratório, mas a gente tem que entender que a gente trabalha com paciente, e esse paciente tem o convívio de outras pessoas, o laboratório também tem um convívio de outras pessoas, então a nossa profissão é extremamente importante a gente estudar e entender a importância da biossegurança na nossa área, a gente, principalmente com os materiais de moldagem, tá bom? Então, na introdução dessa cartilha, ele cita alguns artigos, e esse aqui eu acho que é interessante, tá? Eu fiz a busca dele, onde foi feito um questionário para profissionais, tanto como dentistas como protéticos, tá? E eles concluíram que está deficiente, que a gente ainda não sabe como desinfetar os materiais, que a gente está deixando passar alguns quesitos importantes nesse assunto, tá? Então, hoje eu reservei esse espacinho da aula só para a gente falar sobre isso, tá? A gente já viu todo o processo de moldagem, desde o material, desde o componente, agora a gente vai falar da última coisa que a gente faz após a moldagem, tá? Que é a desinfecção dos materiais, beleza? Então, idealmente, o que ele fala? Que todo dentista tem que higienizar tudo, não só o material de moldagem que foi que você executou no paciente, mas se você acabou tocando numa caixinha, ou num papel, ou num plástico, ou qualquer material que você envie para o laboratório, você tem que ter o cuidado de desinfectar, tá? E a mesma coisa o protético. Quando ele for mandar para você qualquer tipo de trabalho, você tem que ter a segurança de que o protético ele fez a higienização correta dos materiais, tá bom? Então, qual que é o passo a passo para a limpeza, tá, gente? Muita gente pode ter feito isso já, hoje não é mais indicado, não é mais saudável, não é mais seguro fazer isso, ou seja, pegar a sua seringa tríplice e fazer aquele jato de ar e água que vem tudo na cara, espirra para tudo quanto é lado na sua moldagem, tá? Isso não é mais permitido, tem um alto risco biológico. Qual que é o indicado agora? Acabou de fazer a moldagem, coloca na água corrente na torneira, tá? Esse é o correto, evitar a formação de aerosóis, tá? E a gente pode utilizar alguns desinfetantes, né, alguns produtos para poder fazer o tratamento desses materiais de moldagem, tá? E aqui respondendo a pergunta do Michael, ó, você pode ver que alginato e poliéter, eu não posso fazer a imersão dele em nenhum produto. Ó, é proibido. Por quê? Se você colocar o alginato ou o poliéter dentro de um potinho com água ou com até mesmo qualquer produto de desinfecção, esse poliéter vai absorver essa água e ele vai perder todas as propriedades dele, tá bom? Então, o interessante é sempre borrifar, no caso do poliéter, tá bom? O silicone de condensação e adição, você pode fazer tanto um como o outro, tá bom? E quais são os desinfetantes, os produtos que a gente utiliza para poder fazer o tratamento final do nosso molde, tá? Tem ali o tipo de desinfecção de alto nível, tá? De alto nível é a inatividade da maioria dos micro-organismos patogênicos, só que o glutaraldeído, que é o principal componente dessa desinfecção de alto nível, ele já está sendo desencorajado, né, pelo fato da citotoxicidade dele, tá, pelo fato dele ser nocivo para a saúde das pessoas, então ele está sendo desconsiderado, tá, gente? As pessoas estão deixando de utilizar esse tipo de desinfetante. Tá bom? O que a gente está mais utilizando são os produtos de desinfecção intermediária, tá? Que é o hipoclorito de sódio, os iodoformes, os fenóis, clorexidina e até mesmo álcool, tá bom?
Então, aqui a gente pode ver, ó, que pasta zinquenólica, polissulfeto, silicona, alginato e poliéter, tá bom? Eu posso utilizar tudo isso aqui, tá bom? Com diferença do álcool, tá? O álcool a gente não utiliza muito, beleza? E só que, ó, pasta zinquenólica, polissulfeto e silicona, eu posso borrifar ou posso imergir durante 10 minutos nesse produto, num desses produtos aqui, tá? O alginato e o poliéter eu só posso borrifar, eu não posso fazer a imersão dele, ou seja, guardar ele no recipiente com água, tá bom? Hipoclorito, ele tem uma rápida atividade antimicrobiana, ele tem fácil uso, é solúvel em água, baixo custo e ele também não é inflamável, tá? E principalmente por causa do Covid-19, pelo seu mecanismo de ação, ele tem um alto efeito contra esse vírus. Então, ele é bem indicado para você utilizar em todos os materiais. Tudo bem? Como você pode utilizar? Você pode borrifar ou imergir os materiais nele, ou, no caso do poliéter-alginato, apenas borrifar, tá bom? Tem a clorexidina também. A clorexidina, ela tem uma desinfecção intermediária efetiva, ela tem alguns trabalhos que já indicam a substituição da água por clorexidina 0,2 para fazer a manipulação do alginato, né? Porque daí você já tem uma desinfecção interna, uma desinfecção intrínseca do material, né? E para moldes, ou seja, para qualquer tipo de registro de molde que você precise desinfectar e que tenha metal junto, uma infraestrutura de metal, um transferente, um análogo, enfim, é bom a gente evitar o uso de hipoclorito, tá, gente? O hipoclorito a gente não usa porque pode corroer o metal, pode até mesmo oxidar. Enfim, aí a gente pode utilizar a clorexidina também, de 2 a 4%. 2 a 4%, tá? 2 a 4%, perfeito. E a gente também pode utilizar o álcool etílico. Aqui ele colocou na tabela a cartilha, mas no texto ele diz que é apenas para desinfecção de superfície, tá? Álcool etílico 70%, e o álcool isopropílico também. Ele não é indicado para fazer a desinfecção de molde e nem, por exemplo, base de acrílico aí de um protocolo ou de alguma prótese que tem acrílico, tá? Porque pode comprometer a lisura, no caso das resinas de acrílico, e também pode distorcer os materiais, se caso você for desinfectar com álcool, tá, gente? Então, evitar o uso de álcool. É melhor fazer o borrifamento, ou até mesmo a imersão de hipoclorito, tá? Por quê? É interessante a gente fazer todo esse tipo de cuidado, até mesmo da superfície do consultório com ácido álcool etílico, porque já tem estudos que falam que o vírus ele pode ficar até 9 dias ativo numa superfície úmida, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E aqui exemplificando, aquela pistolinha, quando a gente injeta o material para fazer a moldagem, proteger também, tá, gente? Não pode deixar de proteger, tá? Com relação ao fluxo de trabalho, a gente tem que, claro, estudar os produtos para fazer esse tipo de desinfecção, mas o nosso fluxo de trabalho ele também influencia nisso, né? A gente tem o fluxo de trabalho convencional, o semi-digital e o totalmente digital, tá? E cada um desses fluxos de trabalho oferece um risco de contaminação, tá? Por exemplo, o risco de contaminação do fluxo de trabalho convencional é o maior, tá, gente? Porque a gente produz modelo de gesso através de uma moldagem. Esse modelo de gesso é transportado por um terceiro para o laboratório e ainda vai ter contato com outras pessoas no laboratório, então a contaminação cruzada, o risco de contaminação cruzada é muito maior. Tá? Conforme você vai adicionando passos da odontologia ou de reabilitação digital, você vai diminuindo o risco, mas ele não é totalmente eliminado, tá, gente? Ele não é totalmente eliminado, ele ainda existe, mas é baixo. Por exemplo, se você vai fazer um fluxo digital semi-digital, né, um fluxo de trabalho semi-digital, onde você faz a moldagem com material de moldagem e confecciona o gesso para mandar para o laboratório, ele ainda tem um alto risco de contaminação, tá, gente? Aí conforme você vai adicionando, aí você faz o escaneamento no consultório, ou até mesmo faz o escaneamento de bancada no consultório, o escaneamento intraoral no consultório, vai reduzindo, né, o risco biológico desse tipo de fluxo digital. Quando é totalmente digital, aqui embaixo, o risco é baixo, ele não é eliminado, porque mesmo depois do escaneamento intraoral, a gente tem que fazer a desinfecção dos cabos, tem que proteger a ponteira,
tem que proteger o scanner, tem que fazer todo o trabalho para poder não permitir a contaminação cruzada, tá, gente? Então, os produtos são importantes, saber a indicação de cada um, tá bom? Lembrem sempre que para hipoclorito, se não tem metal no seu modelo, no seu molde, pode utilizar para qualquer um, tá bom? Se tem metal, usa clorexidina, de 2 a 4%, e poliéter e alginato, né? No caso, poliéter e alginato, não pode deixar mergulhado na substância, tá? Ou na solução. Tem que borrifar e deixar fechadinho no saquinho por 10 minutos, tá bom? Beleza? Isso é muito importante, gente. Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá aqui. Tenho aqui 2 minutinhos ainda para fechar a aula com vocês, então, gente. Oi, pode falar, Júlia. Ju, tô vendo aqui. O ácido piracético, ele tem aqui nessa cartilha também, tá? Eu, particularmente, não peguei ele para aula, mas se vocês me permitirem, eu posso abrir aqui para a gente dar uma lida, tá? Eu acabei não lendo ele, mas o que eu julguei ser mais importante, que é os mais comuns a gente utilizar, que é o hipoclorito, a clorexidina e o álcool para desinfetar. Mas o ácido piracético, ele está... deixa eu voltar aqui. Ele está dentro desse nível intermediário, tá? Até dentro desses aqui. Beleza? Mas ele pode ser utilizado também. O ácido piracético pode ser utilizado também, tá? Não tem problema nenhum. Nada. Então, só lembrando, gente, borrifou ou imergiu é sempre só 10 minutinhos, tá? Não pode passar de 10 minutos, tá bom? Materiais que são hidrofílicos a gente não coloca mergulhado na substância, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Gente, muito obrigado pela atenção, por tudo. Se vocês pegarem o celular de vocês e escanear esse QR Code aqui no cantinho, ele vai direcionar vocês para uma pasta onde está todos os artigos que eu utilizei para confeccionar essa aula, inclusive livros, tá bom? Os livros, artigos, as cartilhas em inglês e português, tá tudo lá, tá, gente? Então, queria agradecer a presença de todos, falar que foi uma satisfação enorme fazer parte desse grupo, né, desse nosso encontro, e estou à disposição de vocês, tá bom? Qualquer dúvida fora daqui, em qualquer outro momento, vocês podem me perguntar, tá bom? Muito obrigado.